Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira da segunda semana do tempo pascal, somos convidados a meditar mais uma palavra de Deus. Mais uma palavra que o Senhor nos oferece como alimento espiritual, como guia para os nossos caminhos. Deus abençoe teu dia, abençoe teu trabalho, a tua família, que a tua presença seja sempre uma luz. Hoje somos convidados a contemplar este grande e belíssimo texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 37. E logo no princípio do texto nós escutamos: a multidão dos que haviam abraçados a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém considerava seu o que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Eu fiquei neste trecho dos Atos dos Apóstolos. A multidão que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Entre eles tudo era comum. Meus irmãos, nós encontramos neste trecho um só coração e uma só alma, o sentido da partilha. O sentido da partilha, meus irmãos. E neste texto sagrado, os irmãos consideravam-se meros administradores. Quando me colocam à frente de uma instituição, eu não sou dono da instituição, eu sou administrador da instituição. E é este texto sagrado que nos ensina: os primeiros cristãos das primeiras comunidades consideravam-se apenas administrador dos bens. Por isso, punham todos os bens à disposição dos outros. Quando nos colocam à frente de uma instituição, pedem-nos a responsabilidade, o rigor, o trabalho e também o elo de comunhão. É preciso unir. E neste texto sagrado, o Senhor nos ensina que a partilha tem a sua raiz na comunhão. A partilha tem a sua raiz na comunhão. Comunhão de espírito, comunhão de corações dos fiéis. E muitas vezes nós encontramos dentro das nossas comunidades divisões. Os grupinhos que, em vez de enriquecer a comunidade, passam a fragilizar a comunidade. E, meus irmãos, quando eu olho para este texto, em que o autor sagrado nos diz um só coração e uma só alma, meus irmãos, o que vemos aqui é a mentalidade fraterna. A mentalidade fraterna proporciona relações saudáveis. Mentalidade fraterna proporciona relações fraternas. E talvez seja isso que nos falta. Falta-nos esta mentalidade fraterna. Aqueles primeiros cristãos consideravam irmãos. Eram irmãos. E nós, meus irmãos. Este texto sagrado nos ensina que a comunhão é um dos pilares sobre o qual podemos reconstruir a igreja, reconstruir a sociedade, reconstruir a família, reconstruir o país. A comunhão é um pilar fundamental na reconstrução de uma nação, de uma igreja, de uma família. Meus irmãos, a crise não é o problema. O problema é quando a crise chega e ela encontra-nos divididos. Porque a crise também é sinal de maturidade. A crise também é um apelo a rever algumas coisas. O maior problema é que quando a crise chega, quando chega a tempestade, ela encontra-nos fragilizados.
Jesus sempre disse: tereis sempre problemas convosco, tereis sempre chatice, tereis dificuldades ao longo do caminho. Jesus já avisou os discípulos e a nós também. Mas Ele diz: um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. É preciso colocar nas comunidades humanas o grande pilar, o grande alicerce, a comunhão, a fraternidade. É preciso cultivar entre nós esta mentalidade fraterna. Meus irmãos, o Senhor nos ensina neste texto sagrado que a comunhão manifesta a presença de Deus. Porque Deus é comunhão. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele, disse Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Porque a comunhão manifesta a presença de Deus. E meus irmãos, São Tomé está a enfrentar várias crises. Elas poderiam ser até saudáveis para nós. Mas não é porque toda a sociedade está fragmentada. O próprio sistema judicial está fragmentado. E por isso que ela abala as estruturas. Meus irmãos e minhas irmãs, cultivemos a mentalidade fraterna. Porque a mentalidade fraterna proporciona relações saudáveis. E nós necessitamos de relações saudáveis neste país e nas nossas comunidades cristãs. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.